hoje de manhã. Bom, vamos nós. Então, boa noite mais uma vez. Dando continuidade à nossa disciplina de saúde mental 1 do curso de enfermagem das faculdades Uninta, Polo Sobral. Nós estávamos discutindo sobre grupos terapêuticos, né? Desde a nossa segunda-feira passada. Como é um assunto bastante extenso, bastante reflexivo, né? A gente acabou demandando um tempo maior para concluirmos esse conteúdo, né? E aí a gente ficou aqui, né, na segunda passada, a respeito das intervenções de grupo, né, qual é o intuito, no que elas auxiliam, o que elas permitem, e aí a gente parou exatamente aqui, né, nessa questão da relação com o paciente no grupo, e como que deve ser, como a gente deve se portar nesse sentido, né? E aí o que é que nós temos? O usuário, ele deve ser reconhecido como sujeito portador de um saber sobre o processo saúde e doença dele, né? Então, como é que a gente vai, né? Como é que isso se dá, como é que a gente iria proceder, né, nesse sentido. Como é que desde a segunda passada que eu falei um pouquinho para vocês, né, dessa diferença do ensinar, entre aspas, né, uma criança e do ensinar um adulto, né, sobretudo um adulto, um sujeito, né, paciente, né, no nosso caso, um sujeito que pode vir a ter um sofrimento psíquico, né, ou um sofrimento emocional, e que ninguém melhor do que ele para expressar sobre o seu processo de saúde, doença, cuidado, tá? Obviamente ele estando orientado, né? Não há, gente, e aí eu vejo muito, por exemplo, né, em diversas áreas, né? Mas eu vejo muito na área da cardiologia, quando a gente está em consultório, fazendo consulta de enfermagem, ou auxiliando na consulta médica, auxiliando, na verdade, acompanhando, né, a consulta médica, o que eu vejo muito, meninos, sabe o que é? Os pacientes, né, sendo indagados sobre o seu processo, né, saúde e doença, e as famílias, né, respondendo, sabe? Quando eu estava acompanhando ou fazendo consulta, eu sempre pedia, né, gentilmente, para que deixasse que o paciente se expressasse, tá? Por quê? Porque ele, melhor do que ninguém, para dizer o que ele está sentindo, né? Ele é capaz de estabelecer uma interlocução dialógica com o serviço de saúde e de desenvolver uma análise crítica sobre a realidade e sobre o aperfeiçoamento das estratégias de luta e de enfrentamento nesse processo de saúde e doença. Cuidado, tá? Então, assim, sobretudo, né, no paciente que nós estamos estudando, que é o paciente com saúde, com distúrbios, né, relacionados à saúde mental. Esse paciente, como ninguém, ele precisa ser escutado, tá? Por quê? Porque o sofrimento, ele não é físico, né? Um paciente que chega com uma fratura exposta no tornozelo, não precisa ele nem dizer nada, né? A gente sabe o que aconteceu, a gente sabe que com certeza isso está causando uma dor imensa, né? Então a gente entende? Entretanto, no paciente com distúrbio de saúde mental, distúrbio mental, ele precisa se expressar, ele precisa dizer aquilo que ele está sentindo, tá? Então, o grupo
o cuidar do paciente num grupo terapêutico, né? Se ouvir esse paciente no grupo terapêutico, que a gente conversou muito na segunda passada, sobre... Rayandro, fecha aqui a porta, filho. A gente conversou muito... Fecha a porta, filho, por favor. Tá. Obrigada. A gente conversou muito sobre os grupos, né? Por exemplo, que a gente citou o exemplo dos alcoólicos anônimos, né? Então, obrigada. O grupo, ele tem essas... Oi? Tá, obrigada. Então, o grupo, desculpa, gente, ele tem essa característica, né? Ele vai propiciar, né, o paciente a se expressar, tá? A pensar sobre o que ele está sentindo, a analisar criticamente o tratamento que ele está tendo. Está sendo efetivo? Não está? Ele está com os mesmos sintomas? Ele piorou os sintomas? Ele conseguia dormir, hoje ele não consegue mais, né? Ele só desenvolvia o distúrbio relacionado a algumas ações. Hoje ele desenvolve o distúrbio mais rapidamente, entendem? Então, tudo isso, a gente, com o conversar em grupo, com o abordar isso no grupo, ele facilita. Obviamente, gente, entretanto, né, o grupo ele tem os seus contratos, né? Há necessidade de que tudo aquilo que seja discutido no grupo fique no grupo, né? Há necessidade de estabelecer horários, acesso a telefone, conversas paralelas, né? Focar no assunto do dia, porque senão a gente se perde muito e anda, né? Viaja muito e o ponto X que a gente iria abordar, conversar, a gente não consegue, né? Então, tem todo esse contexto, né? Tem todo esse olhar, né, mais amplo relacionado ao grupo e a essa possibilidade que o grupo dá do paciente se expressar, né? Estabelecer essa interlocução, esse diálogo, certo? E nós, gente, precisamos compreender, e aí uma visão sobre a educação já não mais tão jovem, lá da década de 70, 80, né? Onde nós não somos seres, né? Como a própria expressão do termo aluno quer dizer, né? Aluno é aquele que não tem luz, né? E nós não somos seres nesse formato, né? Nós temos luz, nós temos conhecimentos prévios, né? A partir desses conhecimentos, né, prévios que nós temos, nós podemos refletir, podemos dialogar, podemos interagir, né? E, acima de tudo, algo que hoje é a expressão mais utilizada, que é a construção do conhecimento, tá? Hoje em dia a gente fala muito sobre construção do conhecimento. Anteriormente, a gente não tinha não se atentava para esse ponto da construção do conhecimento. Hoje nós já trabalhamos muito isso, né? E essa construção, gente, do conhecimento, ela estabelece exatamente essa visão, né, que nós vamos ter sobre o nosso processo de adoecimento, o nosso processo de cuidado, né? Então, esse ponto hoje da construção do conhecimento baseado
nas nossas experiências, nas nossas vivências anteriores, ela é fundamental, tá, gente? Não se concebe mais hoje, né, nós pensarmos que ninguém pode contribuir com nada, né? Então a gente não pode olhar para um grupo e, sobretudo nós enfermeiros, que vamos na grande maioria das vezes, né, sermos aí o ordenador, o facilitador desse grupo, né? Nós vamos precisar exercitar muito esse nosso autocontrole, né? De nunca, jamais, em hipótese alguma, desvalorizar alguma coisa dita em um grupo. Tá? Jamais, porque isso pode causar um trauma, um dano para o paciente grande, gente, gigante, né? Sem precedentes, que a gente não tem nem a noção de o quanto isso é grave, entendem? Então, nesse contexto, a gente precisa ter essa visão, né, mais geral sobre isso, certo? Nesse contexto, nós vamos nos trabalhar, para abrirmos, né, o nosso entendimento, nosso pensamento, e para não nos permitirmos, né, fazermos juízo de valor sobre o que for discutido, o que for comentado, o que for dialogado no grupo, certo? E isso é um trabalho, gente. Isso é um alto trabalho, né? A gente, por vezes, né, com o intuito de organizar, de facilitar, pelo fator tempo, pelo fator próprio contexto, né? Número de pessoas, enfim. Tudo isso vai nos direcionar a estar tendo esse tipo de comportamento, infelizmente, tá bom? A gente vai precisar se trabalhar muito nesse aspecto, muito mesmo, certo? Professora, é Oi. a Thaís. É só para justificar a minha demora mesmo, porque eu trabalho em outra cidade, aí eu chego um pouquinho mais tarde na aula, viu? Tá, tudo bem, querida. Seja Obrigada, bem-vinda. obrigada. Então, continuando. É... Nesse contexto, gente, né, desse formato, né, que nós estamos trabalhando, que nós estamos alinhados, nós estamos conversando desde o nosso encontro passado, algumas premissas fundamentais para a implantação exitosa de grupos terapêuticos são importantes, né? Nós vamos ter aqui pelo menos 6 ou 7 premissas que vão nos direcionar para conseguirmos esse êxito, esse sucesso na formação. Oi, Carol, boa noite, querida. Para conseguirmos o êxito, né, nessa formação de grupo, tá? Ah, tudo bem, Carol. Então, nesse contexto, gente, o que nós vamos ter? Né? Nós vamos atuar, né, de uma forma onde nós precisamos, né, reconhecer essas premissas. E aí, dentre essas premissas, né, o que nós temos? O primeiro requisito é acreditar em grupos e em seu potencial democrático de transformação e de constituição no tempo e no espaço. Né? Então, a primeira coisa, gente, para a gente iniciar um grupo, é nós acreditarmos nele, né? Se a gente não acreditar nesse grupo, tchau. Não adianta a gente nem iniciar um grupo desse, certo?
Segunda premissa que nós vamos ter também, obviamente, o próprio nome premissa, né, ele já nos diz que é algo fundamental, é algo muito importante, é a questão o acolhimento e ou identificação cuidadosa das demandas, tá? Nós vamos precisar olhar além dos olhos, né? Olhar além dos olhos, né? E olhar para a pessoa para além da sua aparência externa, tá? A gente vai precisar estar atentos ao subjetivo. A gente vai precisar estar atento aos detalhes, né? Então, nesse sentido, nesse contexto, o acolhimento ele é fundamental. As pessoas, até na forma como elas nos dizem bom dia, boa tarde ou boa noite, elas nos dizem sobre elas, né? A gente, e aí existem muitos memes, né, no Facebook, no Instagram, desse jeito, você consegue até controlar o seu tom de voz, mas você não consegue controlar a sua cara, né, em determinadas situações. E é bem assim, né? A gente chega, né, com um sorriso assim, boa noite, pessoal, né? Mas assim, o tom de voz, a minha expressão facial, ela não diz que está tudo bem, ela não demonstra, né, um boa noite, empolgado, né? Um boa noite mais com características mais positivas, mais up, né? Então esse acolhimento ele é fundamental. E a partir do acolhimento é essa observação do todo, né? Por isso, isso é um fator limitador dessa modalidade de grupos que nós estamos tendo, né? Que são os grupos online. Por quê? Porque eu não tenho olho no olho, eu não tenho o abraço, né? Eu não tenho o aperto de mão, onde eu sinto a pessoa confiante ou não, né? Onde eu sinto aquele abraço acolhedor ou não, né? Aquele abraço. E às vezes não precisa nem ser um abraço, né, gente? Obviamente, numa relação, na grande maioria das vezes, nesses tipos de relação de grupo, se tem uma proximidade, se gera essa proximidade, a gente viu isso no nosso encontro passado, mas a gente tem que estabelecer os limites, porque senão o grupo não atinge o seu objetivo terapêutico que tem. Isso a gente viu segunda passada, né? Mas, de qualquer forma, o acolhimento, né, o boa tarde, o organizar o ambiente para o acolher, porque o acolhimento não é só, né, não se restringe só ao ambiente, né? Mas o ambiente faz parte do acolhimento. Então, a partir do momento em que eu, por exemplo, hoje aqui, né, eu preparo aqui o meu ambiente para receber vocês. Fecho a porta, né? Peço para os meninos não fazerem muito barulho, eu me sento, me acomodo, né? Me organizo aqui, procuro deixá-los num fundo mais tranquilo, né? Mais leve, para vocês não sentirem tanto, né? Mas nesse contexto, né, nós vamos precisar, no grupo terapêutico, a gente precisaria desse maior, né? Eu precisaria, enquanto facilitador, enquanto moderador do grupo, organizar o ambiente de vocês, individuais, né? E aí eu sei que tem gente que está trabalhando, tem gente que está dentro do carro, a caminho de casa ou a caminho do trabalho, né? Tem uma série de vertentes aí que dificultam esse trabalho de acolhimento, entendem? E outra coisa que essa modalidade ela inviabiliza, mas que é uma premissa, é essa identificação cuidadosa das demandas,
né? Eu perceber, eu identificar, sem palavras, muitas vezes, quais são as demandas que nós temos, né? Então, o meu paciente, ele vai chegar ali no grupo e sem dizer uma palavra, uma só palavra, a gente vai conseguir captar o que mais ele está precisando naquele momento. Se ele chega agitado, inquieto, né? Impaciente, se mexendo, se sente, se levanta e respira fundo e vai e volta e mexe no celular, ele não está ali naquele ambiente, concentrado. E isso dificulta, né? Porque mesmo que eu pedisse para todos vocês abrirem a câmera, né, nesse momento, eu não tenho como olhar o todo, né? Assim, o todo de vocês, que eu digo. A gente em sala de aula, e vocês obviamente já estiveram em sala de aula, né? Com professores, sabem, e alguns de vocês talvez já foi professor, já é professor. Então, sabe que quando a gente olha ali a turma, a gente consegue ter uma visão ampla, mais geral. Até porque usualmente o professor está em pé e os alunos estão sentados, né? Era esse o objetivo, o intuito, gente, das salas de aulas de antigamente, elas terem o púlpito, né? Ou como é que chamava aquele outro? A parte onde o professor ficava, ela era mais elevada. E aí muitos educadores socialistas, com aquelas histórias de ser todo mundo igual e tal, não sei o quê, criticavam, né? Porque o professor era superior ao aluno e isso não pode existir, não sei o quê, não sei o quê. Mas não era com esse objetivo, gente. Era com o objetivo exatamente de dar uma visibilidade maior para o professor, né? Para que ele conseguisse captar as demandas dos alunos. Entendem? Então, esse, entre aspas, né, desnivelamento, como a pedagogia socialista falava, não era esse o intuito. Né? O intuito não era de dizer, de deixar claro que o professor é superior ao aluno, porque nós não somos. Né? Era exatamente esse o intuito, o outro intuito. Né? Era esse de poder dar uma visualização maior para o aluno. Desculpe, para o professor dos alunos. Certo? Para que a gente conseguisse interpretar em vocês a linguagem não verbal. A linguagem corporal, a linguagem de expressões, né? E aí, esse modelo remoto, ele nos tira, de certa forma, essa visão, né? Outra premissa fundamental para a implantação, gente, é o convite para a participação. Nossa, gente, esse convite faz toda a diferença. Vocês não têm noção. Como um convite muda tudo. Pode fazer com que o paciente seja o maior, como é que eu posso dizer, o seu maior estimulador para participar do grupo, né? E pode transformar aquele grupo em algo totalmente insignificativo e que, se ele não acreditar no grupo, gente, não vai. É o primeiro requisito, tá? Se o paciente ele não acreditar no grupo, desistam do grupo, gente. Não que a gente possa vir a desistir, mas assim, se a gente não tiver essa, como é que eu posso dizer? Se a gente não tiver esse entendimento, não vai, gente. Infelizmente, sabe? O grupo ele vai por água abaixo. Então, o convite ele tem que ser, no mínimo, personalizado. Tá? Ele tem que ser esclarecedor, né? Ele tem que dizer qual é o objetivo desse grupo, porque também eu não iria para algo que eu não sei nem
o que eu vou fazer lá. Né? Vocês iriam participar de uma coisa que você não sabe nem o que está fazendo, para que é, né? Então, esse convite ele tem que ser personalizado, ele tem que ser esclarecedor, né? Quais as atividades propostas para os encontros iniciais. Então, se no momento inicial eu não tiver o objetivo terapêutico já, né? Eu quiser inicialmente mais conhecer o território, conhecer o perfil das pessoas, né? Eu tenho que deixar claro nesse convite esses objetivos iniciais, tá? Então, nós vamos precisar trabalhar muito bem nesses grupos, né? Vamos precisar elaborar um convite chamativo, um convite, né? Que empolgue as pessoas, que desperte nas pessoas a curiosidade ou a vontade, né, de participar desse grupo, tá? Porque se a gente não fizer algo mais empolgante, né? Se a gente não fizer algo motivador, que desperte esse desejo da gente participar, o grupo ele vai por água abaixo, infelizmente, tá? Bom, o grupo, né, ainda precisa ser ainda como premissa, a necessidade da coordenação, né, do grupo, tá? Essa coordenação do grupo, ela precisa ser democrática, né, diante uma figura que tenha habilidade para ser facilitadora do trabalho coletivo e que, ao mesmo tempo, seja reconhecida como autoridade de coordenação, né? Essa coordenação do grupo, gente, e aí existem muitas controvérsias sobre ela, né? Sobre quem fazer esse papel, tá? A gente vai precisar, né, compreender aí melhor, né, como se dá, certo? Como vai se dar esse processo, ok? O coordenador, né, ele vai precisar ter imparcialidade na sua coordenação. Né? Ele vai precisar trabalhar, né, de uma forma onde ele consiga essa liderança, né? E aí, como eu falei, que existem controvérsias, tanto na literatura como nas experiências, né, apresentadas por alguns autores sobre grupo, que ele fala, né, sobre essa possibilidade, né, do coordenador do grupo não ser um profissional da saúde. A possibilidade do coordenador do grupo ser um dos membros do grupo. E isso, gente, há controvérsias por quê? Existem linhas, né, de pensamento que são favoráveis, e existem linhas de pensamento que são desfavoráveis. As linhas de pensamento favoráveis, elas acreditam que o coordenador do grupo, sendo um membro do grupo, sendo alguém do grupo, né, que não um profissional da saúde, ele tem a possibilidade, né, de despertar nos participantes essa interação mais efetiva, né, essa possibilidade de crescimento dentro do próprio grupo, né? Hoje eu sou só um membro, amanhã eu posso ser o líder, né? Eu posso ser o coordenador, o facilitador, certo? Entretanto, gente, eu também posso ter contras, né? E aí
os autores que são contra, né, essa visão, eles pensam muito na questão da ordenação do grupo, né, do objetivo principal, que é a terapia. Né? Eles pensam muito nesse aspecto. Se esse coordenador realmente terá a capacidade de conseguir atingir o objetivo de terapia no grupo. Entendem? Como eu acabei de falar agora há pouco, o contrato de trabalho grupal. Né? E o que é isso, professora? Ele inclui as normas fundamentais para a existência do grupo. Né? As principais são: qual é o local de encontro, qual é o dia, é um dia fixo, é toda terça-feira, toda terceira terça-feira do mês, né? Então, o horário é às 19 horas, é às 17, é sazonal, muda, né? Joga uma data e um horário no grupo lá do WhatsApp e aí a gente decide se é a melhor data ou não. É mais ou menos nessa linha, né? E, como eu já falei, a duração de cada encontro e do que é proposto em cada encontro, tá? Se a gente não tiver, gente, e aí eu perguntei até a vocês, né, eu acredito que seja esse o pensamento, se nós não virmos, né, nós não olharmos para um grupo e nos enxergarmos, né, nesse grupo, nessa modalidade, nós não vamos atingir o nosso objetivo, tá? E aí, gente, isso é fundamental, né? Essa interação, esse entendimento aí da gente enquanto grupo, certo? Critérios de inclusão de novos participantes no grupo, abertura para novas premissas do contrato, possibilidade permanente de recontratualização, né? Ficou estabelecido que só participa do grupo o usuário ou o ex-usuário, né? E aí, de repente, tem um que está trazendo a família. Então, isso faz parte, né? Pode ser que eu, enquanto paciente, eu não me sinta constrangido em apresentar para o grupo o meu sofrimento, as minhas dificuldades, né, a minha forma de enfrentamento, porque eu me vejo como iguais a eles, ou eu os vejo como iguais a mim. Mas pode ser que eu venha a ter dificuldade se tiver alguém no grupo que não conhece profundamente, né, que ainda não sentiu na pele o que é aquilo que estão passando. Né? E aí eu vou ter o constrangimento de me expressar, certo? Então a gente precisa, né, desse entendimento, dessa interação, tá? O cuidado avaliativo, né, constante. Esse cuidado, ele pode ser, né, que pode ser que a gente tenha uma necessidade maior, né, nesse quesito, nesse sentido. Por quê? Porque vai ser necessário promover a reflexão, né, sobre a necessidade de regulação do processo, apontamentos de deficiência, redefinição de papéis. Então, é uma reflexão grande, né? É um contexto a ser avaliado muito, muito amplo, muito macro, né? Então, se a gente tem isso, eu posso vir a ter dificuldades de estar encarando, né, esse contexto, entendem? Então, nesse processo, nós poderemos vir a ter, né, esse impasse
se nós não estivermos sempre realizando essa reflexão. Essa reflexão, ela não for algo mais contínuo, tá? Então, nesse aspecto, né, nós vamos vir a ter essa dificuldade, tá? Bom, e por último, né, o trabalho vivo e criativo. É a nossa última premissa, né? O que é esse trabalho vivo e criativo? É um trabalho pleno de potência transformadora, né, da realidade. Essa potência da realidade, essa potência que vai transformar, né, ela não admite qualquer forma de preconceito, qualquer forma de desqualificação. E aí eu falei, eu fui até mais além, né? Nunca, em hipótese alguma, né, será permitido esse tipo de desqualificação dentro do grupo, né? Submissão, né? Ninguém é submisso a ninguém. O coordenador não é o chefe. Ele está ali para facilitar de forma democrática os trabalhos do grupo, né? Então, a gente vai precisar ter essa compreensão, né? Mais macro, né? Como diz meu filho pequeno, mais maior, né? Dessa interação, né? Não é permitido subordinação, né? Sobretudo de interesse público, coletivo, a interesses particulares e individuais. É um grupo, gente. Grupo, tá? O futebol é um dos esportes coletivos que nós temos, né? Que melhor explica, né, que melhor apresenta o que é trabalhar em equipe, né? O que é trabalhar em grupo, sabe? Por quê? Porque nós temos diversos jogadores em posições totalmente opostas, entretanto, todos com o mesmo objetivo. E qual é o objetivo? Ganhar. O objetivo não é fazer gol, porque se eu só fizer gol e não me preocupar em sofrer gols, eu vou perder ou não vou perder o jogo do mesmo jeito. Tá? Os meninos, eu não sei se as meninas aqui dessa turma gostam de futebol, mas eu, como fui criada só com primos homens na minha vida, então eu sou uma exímia, não sou uma exímia jogadora, infelizmente, mas eu sou uma exímia entendedora de futebol. Tá? E o futebol, ele tem exatamente essa característica. Né? Aí, em 2014, né? Por que em 2014 nós passamos a maior vergonha mundial de todos os tempos, né? Não vamos esquecer até a 7ª geração, aquele 7-1 que nós sofremos em casa, né? Nós não vamos esquecer tão cedo. Por quê? Por que nós perdemos? Né? Quem aí lembra do jogo, da Copa, do campeonato em si? Tem alguém que lembre que queira aí dizer por que a gente perdeu? Né? Sem falar que nós somos um país do futebol, né?
Então, tudo para todos, para políticos, né? Na época, tem uma frase célebre do Ronaldinho Fenômeno que o Brasil não precisava, né, de hospitais, né? Parece que ele já estava prevendo a pandemia, né? A gente precisava de estádio de futebol, né? Então, ele estava prevendo que a grande maioria dos estádios de futebol que nós temos, milionários, né, viraram hospitais, né? Porque agora no período da pandemia, né? Com hospitais de campanha. Então, assim, gente, equipe é uma equipe de Fórmula 1. Vocês já viram pit stop da Fórmula 1? Quem nunca viu, é dever de casa. Tem muitos vídeos no YouTube. Coloca lá pit stop na Fórmula 1. Tá? Quem aí já trocou um pneu na estrada? Eu já. Se a minha câmera tá ligada. Alguém já trocou pneu na estrada? Meninos, meninas? Pois é, guerreira, viu? Já, né, Luiz? Você sabe mais ou menos quanto tempo você levou para trocar um pneu? Uns 40 minutos, né? Mais ou menos isso, tá? Vocês sabem em quantos segundos? Vocês sabem em quantos segundos ocorre a troca de 4 pneus, o abastecimento, a troca do bico do carro, o aerofólio, que é uma partezinha que fica aqui atrás no carro. Bom, tudo bem, são várias pessoas, mas vocês sabem que dos 40 minutos que o Luiz disse que levou para trocar um pneu, estão transformados, gente, em 7 segundos. Sabe o que é 7 segundos? Terminou o tempo. Só eu falando aqui uma frase, né? Leva 7 segundos. Entende? Então, assim, é exatamente isso que é o trabalho em equipe, né? Obviamente, a equipe tem que ser treinada, tá? E aí, quando a gente quer um desempenho muito maior dessa equipe, ela precisa ser treinada. Você está coberto de razão, Luiz. Mas a equipe que eu estou falando aqui, né? O intuito dessa comparação, tanto com o futebol como com o pit stop, é para mostrar para vocês que são várias pessoas, como a Gleiciane colocou, né, em prol de um mesmo objetivo. Tá? Cada uma, né, na sua função. Então, eu tenho realmente muitas pessoas, né, lá, só esperando. Para cada pneu, enquanto que o Luiz trocou um pneu sozinho, eu que estou acreditando que seja sozinho, né? Sozinho, em cada pneu são 2 pessoas. Aliás, são 3 pessoas em cada pneu. Por quê? Fica lá já no ponto para tirar o pneu que ele está desaparafusando. Um fica só parafusando, desparafusando. E o outro já fica com o pneu atrás novo para trocar. Então, quando um tira, o outro coloca. Né? Então, são 3 pessoas em cada pneu. Para abastecer, são 2. Para sinalizar se ele tem que parar ou se ele já pode seguir, é outra. Para trocar o aerofólio, né, que essa partezinha de trás, como fosse a rabetazinha do carro, são mais 3 pessoas, né? Para tirar a viseira do capacete do piloto, tem mais uma outra pessoa, tá?
Se o piloto precisar de substituição da água, é nessa hora também, né, que é feito, porque ele anda com uma mochilinha, né, com água, com energético, para aguentar aí todo o período da corrida. Né? Então, gente, é uma equipe com várias pessoas diferentes, atuando em funções diferentes, né? Relatando problemas diferentes, relatando situações diferentes, vivências diferentes, experiências diferentes, formas diferentes de enfrentamento, com o mesmo objetivo, o objetivo terapêutico do grupo, tá? No grupo, esse é o objetivo. Para nós que vamos trabalhar em equipe, é exatamente o entendimento do todo, gente. Quem foi que perdeu a Copa de 2014? Foi o Neymar que estava doente? Quem mais perdeu? Ah, mas assim, o time, né? Na verdade, uma nação inteira dependente daquele time, né? Todo o time perdeu. Não foi só o Neymar, né? E talvez essa visão, né, de eu time é que pode ter feito com que o Brasil perdesse. Tá? Isso não é liderança, gente. Isso está longe de ser liderança. Uma boa liderança, e aí vocês têm um dever de casa, né? Outro dever de casa. Um assistir um pit stop, né? E o outro é assistir os melhores momentos da Copa de 1994. Né? Exatamente. Então, assistir, a maioria de vocês nem nascido não era, né? A professora era, mas a professora era bem novinha, porque, né, como eu já falei para vocês, como eu cresci com primos homens, eu era obrigada a assistir futebol, né? Então, mas, gente, a equipe, né, o time de 1994, esse sim era um time. Esse é o exemplo de time, né? De equipe que a gente pode ter na vida, tá? Certo? Então, eles, né? Eles tinham uma unicidade, é diferente de união, né? Eles tinham um entendimento, né? Eles tinham um companheirismo, né? E aí, o que se via? Se via zagueiro, né, que é o cara que é para ficar lá na defesa, fazendo gol de passagem de fase. Sabe? Lateral, batendo faltas que salvaram as nossas vidas lá na Copa. Sabe? Então, assim, a interação entre o time e o entendimento de que se um perder, todos perdem, né? E que ninguém é melhor do que ninguém, tá? O maior exemplo, gente, é um gol que o Branco fez de falta contra a Holanda, se eu não me engano. Onde o próprio Romário, que era o cara da época, que era o nome do que o Neymar da época, né? Era o cara, era o baixinho, né? Ele saiu do meio para a bola passar. Entendem? Por quê? Porque não interessava se o gol era de A, B, C ou Z. O que interessava era fazer o gol. Olha aí. Pois é, Luísa, eu falei, né? Eu manjo um pouquinho de futebol, né? Eu gosto, na verdade, muito de futebol. Muito de esportes, de modo geral. Eu fui já jogadora de handball, né? Não tinha muita habilidade com as pernas, mas tinha muita habilidade com os braços. Do time da escola, meu filho. Né? Nos campeonatos e tudo mais, né? Tempos áureos. A Adeline colocou que quem perdeu foi a gente. Isso aí, sem sombra de dúvidas, viu? Não tem nem o que se discutir.
né? Gastos milhões, na verdade, inclusive não gastos, né? Milhões gastos e milhões desviados. E hoje, né? O que a gente mais precisa é de hospital e a gente não tem hospital. Né? Então, com certeza, quem perdeu fomos né, nós, população, infelizmente, tá? Então, gente, essa questão, né, do entender o que é um grupo, do entender o que é uma equipe, o que é um time, é fundamental para que a gente consiga ter essa possibilidade de transformação, né? E de entendimento dentro do grupo, para que a gente consiga construir conhecimento. Porque a gente consegue construir conhecimento baseado exatamente nesses aspectos, nesse quesito, tá? E aí a gente agora vai ilustrar um pouquinho a proposta dos grupos terapêuticos, né? Vamos desenhar, que a gente entende às vezes mais fácil, né? Aquela frasezinha, né? Entendeu o que é que eu desenho, né? Brincadeira, gente, tem nada, né, obviamente, com relação a vocês, não. É mesmo uma forma de a gente tentar compreender melhor, né? E como é que se dá esse fluxo, como é que se dá esse contexto, né, do grupo. Onde é que vai estar o benefício, né, desse grupo? Vai realmente haver um benefício ou não, né? Então, tudo isso a gente vai exatamente tentar, né, ter essa visão a partir desse entendimento, né, agora, tá? Bom, então, o que nós temos? O contexto e o campo de ação das intervenções uniprofissionais do tipo consulta. A gente tem o indivíduo, né? Desse indivíduo, nós vamos ouvir e vamos planejar o nosso cuidado a partir das suas queixas, né? Sobretudo das queixas relacionadas ao estado biopatológico e aquilo que esse indivíduo me trouxer como demanda, tá? Então, basicamente, a gente tem esse contexto, né? E aí, do outro lado, nós vamos ter o processo saúde-doença, vamos ter a intervenção baseada nos parâmetros biopatológicos e na referida demanda, ou na demanda referida. Sempre, gente, não sei se o professor Gurgel já falou com vocês, sempre se utiliza esse termo, né, de demanda referida, demanda informada, né? Quando a gente tem, quando a gente está trabalhando a questão da saúde mental, tá? Sempre a gente vai utilizar essa expressão, demanda referida, demanda mencionada, né? Quando o paciente informa qual é a principal dificuldade que ele tem, né? Então, você vai conversar com o paciente está conversa, ele diz, ó, que eu tenho mais dificuldade é de não me abalar quando eu escuto uma notícia ruim. Então, isso é uma demanda referida que a gente vai precisar trabalhar em cima dessa demanda referida, tá bom? E aí, gente, o que é que nós temos, né? As queixas do estado biológico, e aí uma dor, né? Uma própria insônia, né? Ela pode estar relacionada tanto com uma demanda referida, mas também com parte desse estado biopatológico, né?
Ah, a questão da alimentação, né? A questão da prática de atividades físicas, de exercício físico, né? O meu contato com natureza, com ar puro, com formas, modelos de abstração, tá? A minha interação com a família, né? Seguindo uma hierarquia familiar, a minha relação com alguém, né? Com o outro, seja uma relação afetiva, seja uma relação de amizade, né? O meu trabalho, como é que eu estou vendo o meu trabalho? Né? Eu estou me vendo carregando pedra, eu estou me sentindo exaurido pelo meu trabalho, né? O que eu tenho de esperança, né? Para o futuro, o que eu penso para o futuro, o que eu tenho aí de uma luz no final da escuridão, né? Eu tenho um caminho projetado para a minha vida, né? E aí, gente, a gente ter um objetivo, eu acho que eu já falei na turma de vocês, ter um objetivo é fundamental, né? Você ter um objetivo de vida é tudo na sua vida. Nós somos dependentes, somos seres dependentes de objetivos na nossa vida, nas nossas vidas, tá? Pode parecer bobagem, mas não é. Nós dependemos de termos aí objetivos na nossa vida, certo? Esses objetivos, eles vão ser fundamentais, tá? Eles vão nos propiciar, né? Reviver, tá? Muitas vezes. Então, esse objetivo, ele vai ser fundamental, ele vai ser algo aí muito impactante, né? Então, o caminho, às vezes, a gente tem escuta muito de pacientes com distúrbios a seguinte frase, né? Eu tô sem rumo, eu não sei o que fazer da minha vida, né? Então, eu não sei o que fazer da minha vida, isso faz, né, com que haja uma desilusão, né? Poxa, se eu sou o dono da vida, sou a senhora do destino, né? Tinha uma novela aí antigamente. Se eu sou a senhora do meu destino e eu não sei para onde eu vou, o negócio não tá bom, tá, gente? Então, nesse contexto, a gente vai precisar se trabalhar, né, nesse aspecto, tá? Bom, o que mais? Vamos ter acesso a subjetividades e formas de inserção social, né? Então, algo que o grupo terapêutico ele vai trazer à tona, principalmente, é essa nossa inserção dentro da sociedade, né? Como nós vamos conseguir essa inserção. É uma inserção com êxito? Teve êxito? Não teve? Né? Como é que a gente pode estar melhorando essa inserção? Certo? Como é que eu posso estar trabalhando essa inserção? E aí isso vai, né, nos possibilitar um diálogo mais profundo, né? Quando eu me sinto parte do grupo. Quando eu me sinto verdadeiramente inserido naquele contexto. Tá? Isso vai facilitar essa inserção, essa interação. Outro ponto é a necessidade percebida pelo profissional. Uma coisa é a demanda referida pelo paciente. Outra coisa é a necessidade percebida pelo profissional. Vocês estão percebendo o quanto
enquanto o profissional da área da saúde mental, ele tem que ter essa visão, essa percepção da subjetividade, né? Então, assim, nós precisamos nos trabalhar nesse aspecto, nesse contexto. Eu quero trabalhar na saúde mental, então eu tenho que trabalhar, né, em mim mesmo esses aspectos. Eu não quero. Tudo bem, sem problemas, tá? Ninguém é obrigado a nada nesse mundo, tá bom? Mais uma vez, eu querendo trabalhar na saúde mental, eu preciso ter esse entendimento. Né? Eu preciso ter essa noção de como eu sou, né? De como eu me insiro no processo, né? Nesse processo terapêutico, como é que se dá essa inserção, quais são as vantagens, né, dessa inserção, tudo isso que a gente vai estar trabalhando, né, na terapia de grupo, né, nessa interação nossa dentro do grupo, dentro, né, desse entendimento, tá? E aí, né, a gente traz, assim, mais por último, a nossa forma, né, de trazermos alguns dados, né, que possam nos ajudar a compreender a inserção e a consolidação dos grupos terapêuticos na saúde, né? Toledo, em 2007, né, ele fez alguns levantamentos, né? E aí a pergunta é: você sabia que houve um aumento significativo de produções acerca de processos educativos na saúde a partir da década de 90, né? Essas produções, né, elas se deveram exatamente à implementação no Brasil do Sistema Único de Saúde, né, do SUS, com a necessária revisão do modelo assistencial, que influenciou os profissionais a buscarem metodologias mais pertinentes às suas realidades locais. Também, né, nesse mesmo sentido, a implantação da estratégia de saúde da família também pôde ter corroborado para que o volume de publicações sobre essas práticas educativas e práticas grupais, elas tenham crescido, né? O próprio modelo, gente, e aí a gente vai ver depois da nossa AP, lá na outra semana, quando a gente estiver vendo a saúde mental dentro da atenção primária, dentro da estratégia de saúde da família, né? Dentro da a saúde mental como política de saúde pública, tá? Nós vamos ver, nós vamos compreender, né, exatamente esse contexto da inserção, né, e das implantações, tanto da saúde da família como do SUS, eles trazem consigo, né, as reflexões, e a gente vai ver quando a gente estiver estudando exatamente a política de saúde, né, ele traz consigo a inserção da educação em saúde. Tá? E aí, a educação em saúde, gente, se utilizando de formas, de meios, de métodos, de metodologias, né, que busquem atingir as pessoas. Tá? A estratégia de saúde da família, ela propõe que as equipes, elas desenvolvam atividades educativas, aqui tem um erro, tá? Que possam interferir no processo de saúde e doença da população e na busca da autonomia de vida dos usuários, né? O que nós vamos buscar é que o nosso paciente, gente, ele consiga autonomia de vida, tá? Ele consiga. E o que é autonomia? Autonomia não é só eu ter poder sobre mim mesmo, né? A autonomia, ela vai se dar de forma um pouco mais ampla, né? Ela vai se dar também no aspecto da
possibilidade do indivíduo se ver, né, enquanto protagonista do seu processo de cuidado. E aí, as práticas educativas, as atividades educativas propostas pela estratégia de saúde da família, ela se dá exatamente nesse contexto, gente. Ela se dá no contexto da... no contexto de você se ver como dono do processo, né? Que é o que o paciente é, gente. Ele é o dono do seu processo, ele é o dono da sua patologia, ele é o dono do seu tratamento. Ninguém melhor do que ele para saber do seu tratamento, né? Tem pacientes, gente, que eles já são tão acostumados, né, com medicação, com posologia da medicação, que eles sabem de tudo. Ó, não, eu já tomei isso, já tomei aquilo, já tomei A, já tomei B, já tomei C, mas eu percebo que eu me dou melhor mesmo é quando eu tomo C. Né? O C me dá mais ânimo, né? Eu acordo mais disposto, eu durmo melhor. Então, eles, né, devido tanto, né, conhecerem o seu processo, que a gente tem aí essa diferença, essa divergência, né, digamos assim. Bom, e aí o que a gente tem, né? Qual a justificativa, né, para a adoção da proposta de grupos terapêuticos no tratamento das pessoas com doenças crônicas, né? Qual é esse objetivo? Isso funciona? Isso não funciona, né? E aí, gente, né? O que vai acontecer? Como resposta, nós temos algumas, né? Por exemplo, para melhor compreender o fenômeno saúde e doença, especialmente em relação às pessoas com doenças crônicas, torna-se fundamental a modificação dos paradigmas biomédicos e a introjeção de novos conceitos sobre o processo de saúde e doença, né? Então, nesse contexto, nesse aspecto, né, nós vamos exatamente, né, compreender, né, esse binômio, né, e eu já falei para vocês que a compreensão do binômio saúde-doença, em termos de conceito, já não é fácil. Em termos de concepção, é mais difícil ainda, né? Então, para esse melhor entendimento, né, nada melhor do que as pessoas com doenças crônicas tornarem-se fundamental a modificação dos paradigmas, né? Então, eles mesmos terem autonomia sobre esse processo. Esta dinâmica, ela vai facilitar exatamente o entendimento das reais causas e determinantes do problema relacionados às doenças crônicas, né? Bem como a adequação dos serviços às necessidades da população, tá? Então, gente, o que acontece? Obviamente, esse entendimento das reais causas, né, e dos problemas relacionados às doenças, e essa busca, essa adequação ao serviço de saúde, em prol das necessidades da população, e não o que a maioria das vezes acontece, né? O serviço, ele não está em prol das necessidades da população. As necessidades da população é que são direcionadas, né, conforme
o que está oferecido, o que está sendo servido para, em termos de pessoal, né, de possibilidades, certo? Para tanto, né, torna-se inevitável conhecer os indivíduos para os quais se destinam as ações de saúde, incluindo suas crenças, hábitos e papéis, e as condições objetivas em que vivem buscando envolvê-los, o que se contrapõe à imposição das ações. Desculpem. A imposição nas ações, tá? Então, isso, gente, é fundamental, né, que nós tenhamos essa compreensão maior, essa compreensão chamada compreensão macro, né? Onde eu tenho, né, uma ampliação desse contexto, tá? E aí, gente, com relação às intervenções, essas intervenções elas vão assegurar exatamente isso que a gente acabou de ver, né? E essas ações que vão assegurar essas prerrogativas que a gente acabou de ver, elas são exatamente, né, respeitadas dentro do grupo terapêutico, né? E aí esse grupo terapêutico, ele vai trabalhar, ele vai atuar exatamente dessa forma, tá? Bom, essa história de grupos existe mesmo, né? Mas isso é previsto em alguma diretriz, tá? E aí a gente tem algumas perguntinhas, né? Algumas respostas para essas perguntas, tá? O que é que nós vamos ter, né? Como resposta? Essa história de grupo existe? Sim. É previsto em alguma diretriz? É previsto e é incentivado em diversos documentos. Um dos documentos é o caderno 39, que diz respeito exatamente ao NASF, né? Na proposição da agenda destes profissionais, esta diretriz traz como indicativo os grupos, tá? A seguir, a gente vai ilustrar com tópicos as atividades que podem compor a agenda dos profissionais do NASF, né? Professor, e como é que está o NASF? Ele ainda existe? Ele não existe? Enfim, o NASF houve alguma mudança, né? Agora, na última atualização da portaria, né, da PENAB, da atenção básica, agora que eu vi aqui os comentários. Isso, Luiz. A inserção dele no meio da sociedade, que eu acho que era no momento que eu estava falando sobre isso, dentro do grupo vai fazer exatamente com que a gente evite esse isolamento, né? Esse isolamento tão condenado, né, na época anterior à reforma psiquiátrica, né, onde a gente isolava os doentes, né, onde a gente fazia realmente o internamento deles, né? Bom, e aí, né, o que a gente tem, né, nesse contexto do que está previsto, do que está, né, disponível aí, por exemplo, dentro do caderno 39, né? Nós temos dentro dessa inserção dessa política dentro do grupo, né? Nós vamos ter exatamente um contexto mais ampliado, né? Nós vamos ter uma visão
mais ampliada de grupo e vamos ter uma visão mais ampliada do que o grupo, do que os grupos, sejam eles reuniões, sejam eles grupos específicos, seja ele atendimento individual compartilhado, seja ele atendimento domiciliar, coletivo, enfim, independente do tipo que for, né? O que é que ele, né, vai fazer, o que é que ele vai disponibilizar, o que é que ele vai nos direcionar e melhorar aí, né, esse processo, tá? A gente vai ter exatamente esse contexto, né? A gente, dentro dessa visão do NASF, nós vamos ter a reunião de matriciamento, né? Onde nessa reunião se vai tentar ampliar os conhecimentos sobre a patologia ou sobre o grupo, né? Ou sobre as estratégias que podem ser adotadas dentro daquele grupo. Né? Então, a gente tem uma amplitude maior, né? Esse matriciamento são exatamente essas reuniões periódicas, né? Realizadas aí com uma organização, com a agenda organizada, né? Usualmente mensal, entre os grupos, né, do NASF, com as equipes que eles são vinculados, exatamente com o objetivo de discutir, né, os principais casos que eles têm, discutir aí de forma mais ampla as estratégias terapêuticas que estão sendo utilizadas, né, avaliar essas estratégias, repactuar novas estratégias. Então, a reunião de matriciamento, ela serve exatamente para esse conhecimento, para conhecer o grupo, né, para fazer essa análise, essa avaliação de forma mais ampla. Vamos ter a reunião entre a equipe do NASF, né? E aí essa reunião entre a equipe, ela vai exatamente estabelecer, né? Então, ela vai estabelecer, e aí a reunião entre as equipes de NASF, gente, ela serve inclusive para que que elas, né, é uma espécie de grupo, não deixa de ser. Por quê? Porque você vai trocar figurinhas, né? Eu vou avaliar se a experiência que a Brenda está tendo lá na equipe que ela trabalha não serve para utilizar na minha equipe, né? Eu posso dar dicas, né? Lá para a equipe da Eliana, desculpa, para a Eliana utilizar algum formato lá na equipe dela, entendem? Então, essas reuniões entre as equipes do NASF vão ajudar nesse contexto. O atendimento individual compartilhado específico, bem como o atendimento domiciliar compartilhado específico, e também estão dentro desse rol de estratégias, né? Grupais, com o objetivo de interação e a troca, os vínculos. Isso vai fazer com que haja uma interação maior nesse grupo, maior, né? Ali a gente vai ter, né?
nesse contexto, muitas possibilidades, né, de estarmos fazendo esse tipo de avaliação. Ainda temos a atividade coletiva, compartilhada e específica, e aqui é onde nós chamamos o grupo propriamente dito, né, sobretudo o grupo terapêutico, ele entra nessa especificidade, né, por quê? Porque usualmente os grupos terapêuticos, eles trabalham com um foco, né, só. Então, os grupos terapêuticos relacionados à saúde mental, usualmente se trabalha pacientes usuários dependentes, né, de drogas, se trabalha os pacientes com síndrome do pânico, né, se trabalha os pacientes com traumas, né, psicoemocionais, psicoafetivos, tá? Então, a gente tende a fazer essa separação para conseguir um compartilhamento mais específico, tá? Para conseguir aí essa interação de uma forma mais específica, né? Um minuto, gente. Pronto, deu certo agora. Então, e por último, né, a elaboração de materiais de apoio, rotinas, protocolos e outras ações de educação permanente, né? Esses materiais, eles precisam ser amplamente difundidos, né? Eles precisam ser amplamente aí compartilhados para que uma frase que eu sempre falo em tudo para os meus coordenados, né? Para os coordenadores. Nada faz, ó, anos mais, tá? A gente pode pegar a roda que já foi inventada e aperfeiçoar. Isso eu posso, né? Inclusive, isso é ótimo. A roda não tem sentido, gente. Tá? Não há sentido em você inventar algo que já foi inventado, certo? Então, a gente precisa criar essas estratégias, transformar isso num formato, né? Seja a circunstância, e difundir pessoas possam estar, né, dentro desse mesmo contexto, dentro desse mesmo processo, tá? Vou por aqui.
Bom, estão vendo? Porque já travado aqui o meu computador. Estão vendo a apresentação? Então, né? Então, uma outra passagem, né? No caderno de atenção básica, número 39, a respeito do tema, fala: as práticas grupais constituem importante recurso no cuidado aos usuários da atenção básica. É impossível identificar modalidades diversas modalidades de grupo, tais como grupos abertos de acolhimento, grupos temáticos relacionados a determinadas patologias, como hipertensão, obesidade, diabetes, oficinas temáticas, né, com objetivo de geração de renda, produção de artesanato, grupos de medicação, grupos terapêuticos, etc. Então, tá lá, né, mais especificamente na página 63 do caderno 39, publicado em 2014, as práticas grupais. Né? O quão importante elas são, sobretudo para o usuário da atenção básica. Né? Então, e quantas modalidades diferentes nós podemos ter, né, que vão, independente de qualquer coisa, está ajudando, está colaborando para o tratamento desses pacientes da saúde mental e da atenção primária, tá? Então, isso é fundamental, isso vai ser muito importante, tá? Nesse contexto, certo? Bom, e aí, por último, né, nós temos algumas perguntinhas, né? Obviamente, vocês já devem ter passado por unidades de saúde, né? Nas vivências práticas. Se o PPC, que eu acho que é igual ao da FAO, vocês têm enfermagem em saúde coletiva no quinto semestre. E aí, usualmente, tem, dentro das vivências práticas, vocês acabam rodando algumas unidades, né? Mas, de qualquer forma, vocês moram em um bairro ou em uma cidade que tem atenção primária, que essa atenção primária, atenção básica, né, deve ter algum grupo, ou até mesmo vocês participam ou já participaram de algum grupo na atenção básica, né? Então, as nossas perguntas são: quais os grupos da sua unidade? E aí, sua unidade você pode ler tanto a unidade onde você já passou em estágio, como a sua unidade mesmo de onde você mora, né? E aí eu vou precisar, obviamente, das respostas de vocês, né? Dessas experiências aqui com relação a esses grupos, né? O que vocês já viram sobre esses grupos. Se vocês já têm alguma experiência, qual foi a última vez que vocês avaliaram o conteúdo do grupo proposto pela sua equipe de saúde? Isso no caso de você já ser inserido, porque às vezes tem alguns alunos que já são, né? Já trabalham, já atuam na atenção básica, então esse grupo é um grupo que pode contribuir aqui com a gente, né, nesse sentido. Os participantes têm espaço para opinar no grupo? Em algum grupo que vocês já viram? Vocês viram essa participação, essa possibilidade? Você e sua equipe de saúde notam diferença entre os pacientes que frequentam os grupos terapêuticos em relação aos demais pacientes?
Quem quer responder alguma das perguntas? Ou todas? Eu preciso ouvir as experiências de vocês. Tem alguém aí? Tá. Vocês nem participam e nem têm nenhuma informação sobre os grupos que tem nas unidades que vocês já passaram, nas unidades que vocês são atendidos? Não, né? Ok. Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente tem uma atividade no ambiente virtual que eu estou liberando agora, né? Para também nos ajudar na segunda AP, mas também são 2 artigos, né? Um artigo onde os 2 artigos são relacionados a grupos terapêuticos em saúde mental. Um artigo é uma avaliação dos próprios usuários, né? E o outro artigo é uma avaliação dos profissionais da saúde, tá? Na perspectiva do profissional da saúde. Então, vocês vão ler os 2, né? E vão fazer exatamente uma comparação entre os resultados dos 2, tá? Esses artigos eu vou já mandar no grupo de vocês, no grupo do WhatsApp, mas eles vão estar lá também disponíveis na atividade virtual. Professora, tá travando quando você tá falando. Atividade no ambiente virtual, tá? Para vocês lerem, são 2 artigos pequenininhos, né? E vocês vão ler, vão realizar uma análise, uma análise crítica e reflexiva, né? Uma CSI crítica e reflexiva sobre eles, né?
ambos concordam, pau, né? Travou de novo, vocês não chegaram a me ouvir o que é para fazer na atividade? Chegaram a ouvir o que é para fazer na atividade ou não, meninos? Eu não ouvi, tá travando muito. Tá, vou falar de novo. A atividade está lá no ambiente virtual, tá bom? Vocês, deu para entender? Posso repetir sim. Então, o que acontece? Eu vou inserir, né, a atividade no ambiente virtual, certo? E vocês vão ler, são 2 artigos, um na perspectiva do usuário, né? E outro na perspectiva do profissional da saúde. Ambos são sobre grupo terapêutico, né? Sobre o trabalho do grupo terapêutico, a importância do grupo terapêutico. E aí vocês vão, nessa leitura, vão ler e vão fazer um resumo crítico reflexivo, análise crítica reflexiva, sobre os contextos dos 2 artigos, né? Os 2 artigos concordam, os 2 artigos discordam, onde eles concordam, onde eles discordam, né? E até inserir, né, dentro a opinião de vocês, né? Vocês concordam com qual artigo? Vocês concordam que... enfim, obviamente vocês já, com certeza, fizeram resumo, sínteses nesse sentido, né? E é exatamente isso que a gente vai fazer agora, tá certo? Eu já vou mandar aqui no grupo de vocês o... Professora, aí já é para hoje, é? Oi. Não, a gente vai ter um tempo para fazer, mas a gente vai agora, tá bom? Já vou mandar os artigos no grupo de vocês, para vocês já irem ganhando tempo e fazendo nesse de meia hora que a gente ainda teria de aula. Certo? Tem que enviar pro... Isso, Carol, você vai comparar os 2, tá bom? Vou colocar no Ava e vocês vão responder por lá, tá certo? Vou deixar livre para vocês tanto inserirem anexo, como vocês fazerem diretamente lá, tá certo? Bom, vamos aqui só para a chamada, que aí vocês ficam... Porque tá realmente travando muito mesmo, viu? Nem o WhatsApp ele não tá querendo abrir aqui. Para eu mandar no grupo. Aqui eu não consigo anexar. Mas eu mando. Adelane. Presente. Ana Carolina. É a Carol Aragão, né? Presente. Ana Cessi. Presente, professor. Agora.
Antônio Jefferson. Assim, Flor. O Antônio Jefferson tá aí? Brenda? Presente, professor. Claudiane? Professora, é Gleiciane ou Oi. Claudiane? Claudiane. Ah, eu ainda não. Cláudio. Não, é não. Darla? Presente. Edneuma? Eliana? Presente, professor. Francisca Tayane? Presente, professor. Francisco Felipe? Gabriela? Presente. Agora é a Gleiciane. Presente, boa noite. Agora sim, ficou. Islane? Não, é Islane. Não, Adelante, já pode estar indo, viu? Vou até parar logo aqui a gravação. Já termina a chamada e pode ir saindo, tá bom, meus queridos? Estudem para a prova na próxima segunda, tá? Professor, você também vai colocar os artigos